Alô galerinha, eu sou o Andrew, esse é o canal Producena, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E no Filme Cena de hoje vamos trazer o filme Renfield, Dando Sangue pelo Chefe, um filme de vampiros que traz o Drácula numa outra pegada. Dia 4 de maio foi lançado nos cinemas o filme Renfield, bem recente aí, e sobre o trailer, a sinopse, os personagens, eu já fiz um filme de trailer cena comentando o trailer, as minhas impressões e tal, então tá aqui em cima se quiser dar uma olhada, assiste o trailer, assiste o filme, depois volta aqui pra gente comentar porque a gente vai falar do filme. Mas antes de falar do filme, eu quero pedir pra te se inscrever nas minhas redes sociais, temos aqui várias redes, várias mídias pra poder chegar até ti e que a gente possa estar crescendo, então me segue em todas elas, por favor, te inscreve no canal, assiste os shorts que vai me ajudar bastante, estamos chegando aos 1000 inscritos e só tu vai poder me levar até lá. E em algum momento vai ter um link aqui embaixo de uma plataforma que estamos preparando, a comunidade Producena, onde eu vou poder falar contigo de outros assuntos mais peculiares sobre o cinema e também o audiovisual. Primeira coisa é que esse filme é adaptação de outros filmes que foram adaptação de um livro que é justamente o Renfield, o servo, o auxiliar do Drácula. Portanto, não é uma coisa nova, ele já vem de um filme antigo, tanto que no início do nosso filme ele traz essa proposta, algumas imagens como se fosse se referindo ao filme de antigamente, do antigo Renfield que nós tínhamos, o auxiliar do Drácula. Mas de que trata exatamente esse filme? É sobre se libertar, sobre fazer aquilo que tu quer e não estar preso a coisas que te obrigam a viver uma vida que tu não deseja, Essa é a grande proposta, tu ser livre, tu fazer aquilo que não te incomoda. Porque é o que acontece com o nosso Renfield, ele é o escravo praticamente do Drácula por opção, sim, só que ele optou e pode desoptar, e é isso que o filme nos passa, essa é a grande mensagem. Há muitas coisas que nos cercam, que nos prendem, mas que não somos obrigados a viver com elas. Ele usa o pano de fundo de Drácula e vampiros para trazer essa mensagem também com um tom cômico muito interessante. Trazendo então o filme em si, ele começa, como a gente já falou, com algumas cenas introdutórias, mostrando o nosso Renfield dentro de um grupo de apoio, falando dos problemas dele, na verdade mais ouvindo do que falando, porque é um assunto delicado, Chegar e dizer, não, eu sou o servo do Drácula e eu mato pessoas para ele chupar o sangue. Bem normal, não é? Mas mostra que ele está procurando ajuda, ele já está há décadas vivendo como um escravo, como alguém que não tem a própria vida, ele vive a vida meio morte, não dá para dizer que o Drácula é vivo, do Drácula e não a dele. Traz algumas imagens do passado, fazendo referência, como eu falei, do filme antigo, e ele vai se desenvolvendo nessa pegada. Poxa, eu tenho uma vida e eu não quero mais viver pro Drácula com aquilo que ele quer. Ele precisa de alguém para sobreviver, de sangue e tudo mais, ele que se vira. E tecnicamente, o filme tem muitos elementos que ele se utiliza mais no início do filme, na verdade no decorrer também, que são muito bem amarrados, onde ele apresenta o elemento, ele usa um pouco, depois ele para de usar, e mais no final, em momentos cruciais, ele traz de volta esses elementos para resolver algumas questões. Por exemplo, a ideia dos insetos. Ele come insetos para poder usar do poder do Drácula, de ser um cara forte, de desmembrar pessoas, enfim, que ele tivesse condições de captar vítimas para o Drácula. Ele tem esse poder, mas que ele consegue usar, acessar somente quando ele come insetos. Pelo que parece, não são insetos preparados, insetos aleatórios. Você pega uma aranha, uma formiga, o negócio come e estranhamente ele fica forte. Isso deve ser da origem do livro, deve ter algum sentido nisso, Mas faz parte da história, a gente aceita e tá ok, não é um problema. Outro detalhe também é um livro que ele recebe do grupo de apoio, dizendo, olha, esse livro que ele vai te ajudar a tomar uma decisão para não ser mais escravo do teu chefe e tudo mais. Ele recebe o livro e mais pra frente o livro é usado para levar o Drácula até o grupo de apoio. O sangue curativo do Drácula, ele mostra no início que tem um sangue curativo e mais pra frente esse sangue é utilizado. No início do filme tem o momento do círculo de sal, onde o Drácula fica preso e a gente vê uma forma de prender o Drácula que é utilizada no final do filme justamente para resolver a nossa questão. Como vamos nos livrar do Drácula? Enfim, muitos pontos esses que são apresentados e são utilizados, ou seja, não é um desperdício, não existe um desperdício nesse filme de minutos, de segundos, de ações, de cenas. Eles realmente aproveitam toda a história e fazem tudo bem amarradinho. Muitos filmes não são assim, não são bem amarrados, outros são, só que não apresentam de cara aquilo que seria a solução, aquilo que seria utilizado, mas eles também conseguem trabalhar essa amarração, mas que aqui ficou muito bem claro e direitinho, ou seja, eles não inventaram moda, eles fizeram o filme certinho, nos apresentaram a história, como é que aconteceu, como é que as coisas estão hoje, como é que vamos resolver cada parte. Além disso, é um filme que tem muito molho de tomate, vamos dizer assim, muitas pessoas que são
E aí escorre muito molho de tomate pra cá e pra lá, só que não é de uma forma nojenta, é de uma forma assim que... Tá, a gente consegue assistir, mesmo as pessoas como eu, que tem um certo nojinho, eu não conseguiria ver essas coisas assim se fosse um filme de terror mesmo, é um terror comédia. Tanto que isso é trazido dentro de um tom cômico, assim como muitos outros momentos, de forma mais leve pra gente assistir. Um filme, assim, que ele tem, como eu falei, o pano de fundo, Drácula e vampiros, mas não é um filme de terror, de sangue, de morte, de vítimas. Ele utiliza tudo isso de uma forma mais leve. Então, esse grupo de ajuda, incluindo a Quincy, que é a nossa policial, eles ajudam o nosso, literalmente ajudam o nosso Renfield a encontrar o caminho dele. Ele identificou que tem um problema, que ele não consegue viver a vida dele, mas ele não consegue sair, ele não sabe como renunciar, como cortar esses laços com o Drácula e com essa vida que ele vive, que morre, né, vive morto esse tempo todo. E o grupo, principalmente a Quincy, vão indiretamente, na verdade o grupo mais diretamente, só que a Quincy acaba sendo o grande pontapé para ele fazer isso, porque ele vê ela desafiando uma suposta autoridade, né? Tem um carinha da gangue lá que tá com uma arma na cabeça dela e dizendo, olha só, assim como teu pai morreu, tu vai morrer simplesmente por ficar tentando se meter na história dos outros. E ela disse, não, tu quer? Então atira. Quero ver então, quero ver se tu consegue. E o nosso Renfield está ali olhando, e ele pensa, não, é isso que eu preciso fazer. Eu estou vendo nela aquilo que eu preciso ser, o que eu preciso ter para resolver a minha vida, esse problema que eu tenho com o meu chefe. É uma relação de amizade que não necessariamente acaba se desenvolvendo como um romance. Eu achei que ia ter um pouco mais de romance, mas tudo bem, eu acho que eles não avançaram nesse quesito e não precisou. Eu acho que talvez seria um pouco forçado se eles avançassem um romance aqui, pelo menos nesse contexto que eles criaram, mas foi muito legal, foi muito bom. A função dela ficou bem clara, bem forte, ela ajudou ele ajudou ela também a entender alguns princípios da vida dela, e o grupo também teve a sua participação em fazer entender alguns princípios, alguns pontos que fez ele caminhar na nossa história e haver uma transformação, né? Um personagem bom é aquele que começa de um jeito e termina de outro bem diferente, normalmente da forma que ele precisa, não do que ele quer, mas ele sofre uma transformação e o grupo e a Quincy são personagens fundamentais nesse quesito. Tanto que ele vai pro oposto disso, ele que usava roupas de antigamente, todo cheio de sangue, meio pálido e tudo, até porque ele tem a veia do vampiro também, ele coloca ali um suéter colorido, ele aluga um lugar todo colorido, é um filme colorido na verdade. A iluminação, a fotografia traz muitas cores. Um filme de Drácula normalmente ele é um pouco mais escuro, mais acinzentado, e todo o nosso filme aqui ele é mais colorido, mais vermelho, mais laranja, mais amarelo, tem poucos tons frios, são mais tons quentes mesmo. Os tons frios que tem são nos momentos do grupo de apoio, onde eles estão, digamos assim, tentando sair para fora, eles estão lidando com o conflito interno deles. Mas quando as coisas estão acontecendo, normalmente é um tom quente que mostra todo o ar também de agora, o ar dos dias atuais, diferente das épocas em que o Drácula era conhecido nas histórias originais. E a maquiagem, os efeitos especiais foram muito bem feitos ali, os morcegos, as coisas todas, o sangue, ele é feito para não parecer real mesmo, para ser exagerado, mas o Drácula, Nicolas Cage como Drácula ficou tão perfeito, todo o jeito, todo o sarcasmo que ele passa como Drácula, todas as caras, todas aquelas minúcias que ele consegue trazer dentre uma atuação e outra, numa mensagem que ele quer passar. Nicolas Cage conseguiu interpretar e trazer toda essa interpretação de uma forma tão fantástica que provavelmente os diretores pensaram, como que a gente nunca pensou em trazer ele como Drácula? Ele ficou excelente ali, a atuação, toda a mensagem que ele precisava passar foi forte. Ele contribuiu diretamente para o filme ser o que ele foi. Porque se fosse um outro ator, eu acho que não teria sido tão bem desenvolvido quanto o Nicolas Cage conseguiu trazer junto com o Nicholas Hoult. E no final, então, Renfield decide enfrentar o seu chefe, enfrentar o Drácula. Eles têm ali uma luta que nós estávamos esperando, né? Um momento, teria que ter um momento do enfrentamento, e houve esse momento onde ele venceu junto ali com a Quincy, com todos os elementos que eu falei no início, que foram todos bem amarradinhos para que tudo isso terminasse, e Renfield finalmente fosse livre, pudesse ter a sua própria vida, e também ele usou o sangue lá do Drácula para poder ressuscitar todo mundo que tinha sido morto pelo Drácula, e deixar todas as coisas assim, ó, resolvidas, tudo bonitinho. Esse então foi um filme muito interessante, traz uma proposta diferente, né, uma proposta de reabilitação, não uma reabilitação, mas olhar para dentro de si mesmo e ver o que falta, ver se estamos vivendo a vida que a gente quer viver, ver se tem algo que nos prende e nos dizendo que a única responsabilidade de mudar isso é tu.
Quem pode mudar é tu, nada te prende, são as tuas escolhas que te prendem e que tu pode mudar elas a qualquer momento. Esse então é o filme Rainfield, espero que vocês tenham gostado. Tendo algum outro filme, por favor, comente aqui embaixo. E isso é tudo, pessoal, muito obrigado pela tua interação, teu gostei, obrigado também por te inscrever no canal e te vejo no próximo episódio de Producena.